Maravilhoso. Seja muito bem-vindo, Alessandro Góes. Pô, tava tão gostoso que eu tinha até esquecido o que eu ia falar hoje. Tava ali, queridos. Fui visitado tremendamente pelo Espírito de Deus. Maravilhoso, que gostoso. A gente está na casa do Pai, né? Junto com a nossa família, com nossos irmãos, né? As pessoas falam assim: ah, não importa o lugar, né? Mas importa com quem você está. Mas se você está com pessoas legais, num lugar legal, fica mais legal ainda. Não é verdade, queridos? Quero hoje resolver o seu problema e o meu problema. Eu vou revelar a nós qual é o nosso problema de fato. Olha para o seu irmão do lado assim e fala assim, ó: o seu problema é que você acredita em Deus. Fala para o outro lado assim, ó: o seu problema é porque você acredita em Deus. Se fôssemos colocar um tema nessa mensagem, o tema seria: o problema de acreditar em Deus. Queridos, é muito comum a gente pensar que a vida cristã é Deus entrar na nossa vida. A gente até canta: entra na minha casa, entra na minha vida. Então é comum a gente achar que Deus tem que entrar na nossa vida e mudar a nossa vida. Deus muda a minha vida, Deus entra em mim, Deus me toca, me muda, faz isso, Deus. É comum isso, né? E a gente é sincero nisso. Nós somos sinceros, nós oramos com sinceridade, a gente pede com sinceridade. Todo mundo sabe do que a gente precisa, nós sabemos do que precisamos. Nossos amigos sabem do que precisamos. Nossos líderes sabem do que precisamos. Parece que o único que não sabe, ou se faz, né, finge que não sabe, é Deus. Não é verdade, queridos? Nós pedimos: Deus, me ajuda a resolver, a sair dessa situação, me ajuda a melhorar isso, Deus entra em mim, muda a minha vida. Então a gente tem esse entendimento. Na grande maioria das pessoas imagina que Deus tem que entrar em nós para nos mudar. No dia que você tiver um encontro com Ele, você vai ser transformado. Esse é o nosso entendimento. Mas por que não funciona então? Por que os nossos desejos eles não são realizados? Porque eu estou sendo sincero, não estou com mentira. Eu estou falando a verdade. Deus, eu quero mudar, Deus. Deus, eu preciso mudar de vida, eu preciso parar de ser mentiroso, eu preciso parar de ser safado, sem vergonha. Eu preciso mudar, Deus. Entre em mim, porque eu acho que é Ele que vai entrar em mim. Aí, queridos, sabe o que acontece? Nós começamos a imaginar: está faltando alguma coisa. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer algo. É algo que está faltando. O problema está em mim. Então eu preciso virar crente. Então eu preciso ser bonzinho. Eu vou ter que parar de jogar bola. Eu tenho que parar de tomar Coca-Cola. Eu tenho que parar de cantar sertanejo. Eu tenho que parar de fazer. Eu tenho que parar de fazer isso. Eu tenho que parar. Porque o problema, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque aí eu fazendo isso, o que vai acontecer? Aí Deus vai entrar em mim. Aí Ele vai me mudar. E a gente faz um monte de coisa e não resolve. Então, a gente faz um culto até, queridos, não sei se vocês vão conseguir entender o que eu estou falando, mas a maioria dos cultos, parece que o único que não é convertido ali é Deus, né? Então a gente chega no culto já pensando: o que a gente precisa fazer para convencer Ele, para liberar aquele negócio que estamos precisando. Vamos fazer um louvorzinho meladinho aqui: eu quero te conhecer, né? Vamos fazer aquelas oraçãozinhas chorosas: oh, Deus, eu te amo, eu não vivo sem ti. Aí a gente, aquelas frasezinhas de efeito, né? A gente começa a inventar coisa para ver o que eu preciso fazer para mover Deus. Para ver se Ele vê se eu mereço. Não, você merece, rapaz, está aí. Você merece. Eu vou te dar. Então o que eu estou precisando fazer? Eu preciso ser bonzinho, mas eu sou bonzinho, Deus. Deus, eu não faço nada errado, Deus. Deus, eu dou o dízimo, eu oferto, eu ajudo. E a gente começa a tentar fazer um monte de coisa para quê? Para ver se
dá para Deus entrar e resolver o nosso problema. Só que tem um problema nisso aí, queridos. Não adianta a gente tentar. Porque parece que Deus está sempre de dieta. Na verdade, parece que Ele sempre está de mau humor. Sempre Ele vai melar o nosso negócio. A gente faz aqueles planos, aquela coisa, e chega lá, Deus não ajuda. Né? Deus fala, pô, Deus, parece que Deus é um cara chato, né? Um cara quadrado, que não está ligando para... nada que é legal, Deus gosta. Né? Não, tudo que é legal, Deus é contra. Então eu preciso ser um monge. Eu preciso me isolar do mundo, porque aí eu acho que Deus vai conseguir. Aí eu vou conseguir que Deus venha mudar a minha vida. Muitas vezes estamos fazendo coisa certa, mas com propósito errado. A coisa certa com propósito errado não funciona. Acho que está faltando fé nos nossos cultos. Porque tem bastante, sabe o que nos nossos cultos? Vontade, desejo, música ruim, papo furado, mentira, superstição, hipocrisia, ganância, inveja. Aí vai uma lista gigante. Mas o que falta é fé. Preste atenção, queridos. Quando eu falei o problema é acreditar em Deus, porque o que é acreditar? Acreditar é diferente de crer, queridos. Eu tenho o desejo de comprar um carro. Esse carro custa 120 mil reais. Eu tenho 100 mil. Eu preciso que o dono do veículo financie 20 mil para mim. Eu preciso de um crédito de 20 mil. Eu vou lá e falo assim, eu preciso de um crédito de 20 mil. Ele fala, tudo bem, traga aqui o seu comprovante de endereço, sua declaração de imposto de renda, traga aqui 3 telefones de contato, traga a sua carteira profissional, traga isso, traga... Então eu vou trazendo várias coisas, entrego para ele, e ele vai pegar os meus méritos e vai me dar um crédito. Eu comprei a crédito. Eu acreditei confiança e ele me deu um crédito. Eu comprei a crédito. Então, quando eu imagino que eu preciso fazer algo para Deus, eu estou acreditando as minhas boas dádivas nele. Quando eu faço coisas boas, esperando que Deus faça coisas boas para mim, eu estou colocando meu crédito no colo de Deus, falando, ó Deus, é o seguinte, eu não fiz nada de errado, agora você precisa me abençoar. Conseguiram entender, queridos? Por isso que nós ficamos frustrados, porque nós acreditamos em Deus. Acreditamos o quê? O nosso bom comportamento. Acreditamos o quê em Deus? Acreditamos o nosso dízimo. Acreditamos o nosso tempo que nós investimos lendo a Bíblia. Acreditamos a vida boa que nós levamos. Não, eu sou um cara bom, eu não roubo, eu não mato, eu pago meus impostos em dia, eu não adultero. Não faz mais que a obrigação. Mas a gente costuma se jactar disso, né? Só que, e aí a gente cobra de Deus. Deus, olha aí, Deus, como eu estou levando uma vida boa, como eu estou fazendo certinho, até para a igreja eu estou indo. E por que você não me abençoa? Nós estamos colocando os créditos no colo de Deus e cobrando os méritos. Quer ver como? Quando a gente, de repente, bate o carro, ou perde alguma coisa, quebra alguma coisa em casa, a gente fala, meu Deus, eu estou dando dízimo. Ou quando a gente fala assim, como coisas ruins acontecem com pessoas boas? Como? Como pode isso? O cara é um cara crente, santo, um cara reto, e o filho dele foi atropelado. Como já se pode uma coisa dessa? Como pode acontecer uma coisa dessa? Com pessoas boas. Nós estamos cobrando os créditos de Deus, que nós colocamos no colo dele. Nós estamos acreditando em Deus. E Deus não se acredita, queridos. Em Deus se crê. Em Deus se crê. Sabe qual que é o nosso grande problema? É acreditar em Deus e não crer nele. Sabe qual que é a dificuldade da nossa fé? É porque nós achamos que a nossa fé, ela vai mover Deus. A fé não move Deus, queridos. Esse ditadozinho que tem assim, ó, a fé é a alavanca que move a mão de Deus, é mentira. Isso é mentira. Mais uma mentira que contaram para você. A fé não move a mão de Deus. Porque se Deus dependesse da nossa fé para mover a mão, ele ia ser maneta. E ia, queridos.
Porque se Deus depende da sua fé para se mover, então Ele não é Deus. Porque Ele está dependendo da sua fé. O que é fé? Fé é o mais alto nível de conhecimento que eu tenho de Deus. Porque quanto mais eu conheço Deus, mais eu sei quem eu sou nele, mais eu sei quem Ele é em mim, e mais eu sei como agir através da natureza que Ele me deu. Então, confiança, ela se manifesta. Confiança é uma manifestação da fé. Mas fé não é confiança, fé é conhecimento. Por isso que um monte de gente não tem fé, porque elas estão querendo confiar em quem elas não conhecem. Fé é conhecimento e não confiança. A confiança é a expressão de conhecimento. Eu confio porque eu conheço. Então o que a gente tem hoje, sabe o que é? É um monte de desejo frustrado, expectativa, desejo. Eu quero que aconteça, eu quero que Ele cure, eu quero que Ele faça, mas a gente não conhece. Aí fica que nem um bebezão nos cultos. Dá, eu quero, dá, faz. E a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Então, eu quero entender, queridos, que muitos cultos têm mais pecado do que essas baladas ditas mundanas. Sim, queridos, porque se não tem fé ali, é pecado. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. De repente você está lá querendo manipular Deus. E o cara está na balada sincero, com fé, que hoje eu vou beijar. Ele tem fé. Ele tem fé que vai acontecer. Pode não acontecer, mas ele que vai com fé, ele vai. Ele até treina no banheiro. Quem já fez isso? Na frente do espelho, pega aqui na mão, ó. Ele tem fé. Queridos, nós precisamos entender que Deus, Ele faz tudo segundo Ele é. Vocês estão achando que eu não vou ler Bíblia, né? Então, deixa eu ler aqui, porque senão daqui a pouco vai falar assim, ó, o cara só falou, e não leu Bíblia. Tito 1, 4 e 5. Tito 1, 4 e 5 diz assim: Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Então ele diz assim, ó, Tito, meu filho, por essa causa, você coloca em ordem agora. Aqui Paulo está mostrando como Deus age, porque Tito era filho de Paulo, ele ia colocar em ordem agora a situação que estava lá. Tito, porque você é meu filho, agora você põe em ordem. Paulo está nos mostrando como Deus age. Deus faz o seguinte, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem. Ele diz assim, ó. Então Deus produz uma imagem, Deus realiza a partir de quem Ele é. Façamos o homem de modo que ele produza uma imagem, segundo uma semelhança. A semelhança é o aspecto subjetivo, é a natureza. A imagem é o aspecto objetivo, é a ordem. Então, primeiro Deus nos fez, depois Ele nos deu ordem para agir. Ele nos fez semelhante a Ele. Deus diz, façamos segundo quem somos. O fazer é segundo, o primeiro é quem somos. Conseguiram entender isso? Façamos segundo quem somos. Primeiro é quem somos. Segundo é o que a gente faz. Façamos segundo quem somos. Por o homem ser a imagem e semelhança de Deus, então ele agora ia governar. Ele tinha o direito de governar. Ele tinha o direito de reinar. Preste atenção, queridos, para você entender por que você tem que reinar. Deus é empolgado, sabe disso, né? Deus não é esse cara aí que eu falei no começo, não. Isso aí não é, tem nada a ver com aquele cara que está sempre de dieta, sempre de saladinha, não. Ele está disso aí, não. E aí ele, empolgadão, na empolgação dele, ele foi lá e fez a gente.
antes de formar o mundo, ele fez a gente. Está escrito isso na Bíblia. Antes de criar o mundo, ele nos fez. E aí, quando ele fez empolgado, ele falou, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E de repente, quando ele fez, ele segurou na mão. Falou, puxa, ferrou. E aí Jesus olhou e falou, mas ferrou como, pai? O que aconteceu? Eu acho que eu fiz um negócio errado aqui. Como assim? Eu fiz eles a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí, qual o problema? Vários. Então diga um. E aí Deus fala assim, qual que é o problema do príncipe Charlie? Aí o Espírito Santo fala, que a rainha Elizabeth não morre. A mulher, ela está com quase 200 anos e não morre, o cara nunca vai assumir o reinado. Ele vai ficar sempre príncipe, ele já está ficando velho, ele já está vendo que ele está velho, e a velha não morre. Aí Jesus falou, entendi. Se eles são igual a nós, quer dizer que o Senhor fez ele, é isso. Eles são seu filho, é isso. Eles são príncipe, é isso. E você não morre, é isso. Então eles não vão ser igual a nós, é isso. Conseguiram entender? Porque se Deus não morre, nós não vamos ser rei. Vamos continuar sendo príncipe. E o Espírito Santo estava lendo um livro, 1808, Laurentino Gomes, um autor aqui do Paraná. E ele falou assim, pai, eu estou lendo um livro aqui. Ele está com a gente na mão ali. Eu estou lendo um livro. E aí esse livro, ele conta a história que aconteceu quando Napoleão estava vindo conquistar toda a Europa, e ele ia conquistar Portugal. O rei de Portugal manda uma carta falando assim, ó, escute, não precisa vir aqui não, a gente vai se render e tal. E ele pega 3 caravelas e foge, mentiu. E vai para onde? No Brasil. E aí chega no Brasil, domina tudo, troca espelhinho, blá, blá, beleza. E aí Dom João VI agora é o rei do Brasil. Dom quer dizer rei. Agora Dom João VI é o rei do Brasil. Aí passou-se o tempo, Dom João VI volta para Portugal. E ele deixa o filho dele aqui no Brasil. Quem que era o filho dele? Quem que era o filho dele? Dom Pedro I. Ou seja, o rei Pedro I. E aí Jesus fala, captei. A única maneira de um rei colocar o seu filho, príncipe, como rei, ele estando vivo, é em outro país. Um exemplo, a Inglaterra invade os Estados Unidos. E aí então, a rainha da Inglaterra coloca o príncipe Charles lá como rei Charles. Não é aquele, we are the world, não é isso aí não. E aí ele fica sendo o rei Charles. Então, e quando ele vai para os Estados, para a Inglaterra, ele é o príncipe Charles. Quando ele está nos Estados Unidos, ele é o rei Charles. Quando a rainha da Inglaterra vai para os Estados Unidos, ela continua sendo a rainha da Inglaterra. Quando ela volta para a Inglaterra, ela continua sendo a rainha da Inglaterra. Conseguiram entender, queridos? A única maneira de um príncipe virar rei com seu pai vivo ou sua mãe viva é em outro país. E aí Deus falou, entendi, então o que eu vou fazer? Um mundo para eles governar. Um mundo para eles reinarem. Por isso que você tem que reinar. Porque ele falou assim, ó, eu sou Deus aqui no céu e Deus aqui no céu. Então agora eu vou fazer uma terra para ele deusar lá na terra. A Bíblia diz o seguinte, o céu pertence a Deus, mas a terra ele deu aos homens. Você é rei aqui, queridos. Você é sacerdote aqui. Agora você vai entender porque você não pode acreditar. É para parar de acreditar? Sim, é para parar de acreditar e começar a crer, queridos. É começar a crer. Olha que interessante. Olha que interessante. Deus, então, te fez igual a Ele. Deus te deu a natureza dEle. Deus te fez filho dEle. E o interessante também, queridos, é o seguinte. Quando a Bíblia diz que Ele é rei dos reis, sabe por quê? Porque esse papo de nós vamos para o céu, nós vamos para o céu, é furada. Você não vai para o céu. A Bíblia diz assim, está na Bíblia. E desce do céu a Nova Jerusalém. E aí a Bíblia diz que Ele vai criar novos céus e nova terra. E Ele vai governar com a gente aqui. Porque se a gente subir, a gente vira príncipe. Mas se Ele descer, Ele continua sendo rei. E aí Ele é o rei dos reis. Aí Ele é o rei dos reis.
Conseguiu entender, queridos? Preste atenção. Então, Deus te fez a imagem e semelhança dele. Deus te fez perfeito. Deus te fez reis e sacerdote. E aí, por você ser, então agora você coloca em ordem. Então, onde está o problema aqui? Qual que é o nosso entendimento? O nosso entendimento é o seguinte: eu preciso fazer, para eu ter a vida que eu quero ter, então preciso fazer coisas boas. Eu preciso ser bom para eu conseguir ter a vida que eu quero ter. Não! Você já é bom, você já tem a natureza boa, você já tem uma... Qual que é o problema? O seu entendimento. O problema está no seu entendimento, na maneira de pensar, de como entender isso. Como eu vou entender isso? Achamos que a nossa fé é a capacidade que a gente tem de movimentar a Deus. Então estamos usando a fé nossa para convencer Deus para fazer o que a gente acha que Ele tem que fazer. Mas fé não é para Deus fazer o que Ele tem que fazer. A fé é para que a gente possa fazer o que a gente tem que fazer. Então fé não é para Deus agir. Fé é para a gente agir como Deus agiu. Porque a gente acha que quando não temos fé, Deus não age. Se isso fosse verdade, Deus estaria refém da nossa fé. Não é verdade. A nossa falta de fé não impede Deus de agir. A nossa falta de fé impede nós de agirmos, como Deus agiu. De modo que a fé não é a forma como eu me aproprio das circunstâncias para movimentar a Deus. Fé é o quanto de conhecimento que eu tenho de quem Deus é, quem eu sou, quem nós somos, qual a relação que nós temos, para que aí eu possa agir de acordo com essa consciência. Então, fé não é confiança, fé é conhecimento. Quanto mais conhecimento de Deus eu tenho, mais sei quem sou nele, mais confiança eu tenho nele. Confiar é a forma de como a fé se revela, mas confiança não é o fundamento da fé. O fundamento da fé é conhecimento. Por isso que fé é uma coisa complicada para muita gente, porque estão tentando confiar em quem não conhece. Se eu conheço a Deus, isso fortalece e fundamenta a minha fé. Por isso que Pedro diz: desenvolva a vossa fé, acrescente a vossa fé conhecimento. Conhecimento do quê? Da relação que eu tenho com Deus. Da relação de quem somos nele. E quem somos nele? Quem somos nele? Efésios 4:1 diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vossa vocação que receberam. Nós recebemos uma vocação, e qual que foi essa vocação? 2 Timóteo 1:9. No finalzinho do 8 diz assim: o poder de Deus, aí entra no 9, que nos salvou e nos chamou como uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, antes de formar o mundo. Ele já nos fez com a sua natureza. Olha lá, Efésios 1, de 3-6. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar. É isso que está escrito? Que bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o quê? Que fez o quê? Ele nos abençoou, querido. Você não precisa pedir bênção para Ele. Ah, Deus me abençoe. Não, Ele já te abençoou. Ele já fez você perfeito. Você precisa então agora colocar em ordem. Quando? Quando você entender isso. Quando você entender quem você é, quando você receber a natureza, aí você põe ordem. Primeiro é a natureza, e a ordem entra na sequência. É mais ou menos assim: a gente pega um peixe, que está achando que é um porco. Então esse peixe está achando que é um porco. Só que o peixe é natural, ele sabe nadar, ele respira na água, ele é a natureza dele. Só que ele pensa que é porco. E aí então, o que a gente faz? A gente tira o peixe da água e vai ensinar ele a ser peixe. Ó, o peixe tem que fazer assim, ó. E aí quando o peixe está quase morrendo, já esquecendo de que ia ser peixe, a gente põe na água de novo. E aí quando ele vai aprender, a gente tira da água de novo. Ei, escute, a sua natureza é divina.
Deus te fez a imagem dele. A nossa vida é um exemplo da terra prometida. Escute, a terra prometida, Deus já tinha dado, já tinha prometido para eles. Aquela terra era deles, existiam uns gigantes lá que estavam ilegais lá. Não era o lugar deles lá. Eles não poderiam estar lá. E aí, o que o povo tinha que fazer? Tomar posse da terra, entrar lá e tomar posse, porque aquela terra era deles. Assim é a minha, a sua vida é de plenitude, a sua vida é de paz, é de alegria, é de gozo. Se por acaso você está infeliz, com enfermidade, está devendo, está com dívida, está viciado, isso é ilegal, isso não é de você, isso está ilegal, você tem que colocar para correr isso aí. Toma posse da sua vida plena. Viva uma vida plena. Olha o que a Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Você não precisa fazer nada, queridos. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Escute, querido, você foi predestinado a ser como filho de Deus. Você foi criado para isso. Olha aqui, a imagem do seu Filho. E os que predestinou também os chamou, e os que chamou também os justificou, e os que justificou também os glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ele te escolheu, querido, a Bíblia diz isso. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Efésios 2, de 4 a 6. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Queridos, 1 Coríntios 1, 21 a 25. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creram por meio da loucura da pregação da INC. Os crentes pedem sinais milagrosos, os não crentes procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos o Cristo ressurreto, o qual de fato é escândalo para os crentes, é loucura para os não crentes, mas para os que foram chamados, tanto os crentes como os não crentes, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Ei, queridos, escute isso aqui. 1 Coríntios 30, eu estou lendo o que está escrito na Bíblia. 1 Coríntios 1, 30. E porém, por iniciativa dele, você não fez nada, foi iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que você, para com está escrito, quem se glorie, glorie-se no Senhor. Olha aqui, queridos, Efésios 1 e 13.
Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertence a Deus, para louvor da sua glória. Romanos 8:11, eu quero encerrar. E o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quero ler mais um, que eles têm que ler. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem a doença, nem as drogas, nem a prostituição, nem a religião, nem o homem, nem a mentira, nem o engano, nem a paralisia, nada, qualquer coisa, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, queridos, nada pode nos separar. Escute, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que vivificou a Cristo e deu vida aos seus corpos, Ele está em nós. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora. E o mesmo Espírito que vivificou a Cristo, Ele vai vivificar o seu corpo hoje. Se você tem alguma enfermidade, põe a mão na sua cabeça, feche seus olhos. E segundo esta palavra, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, não a palavra do Alessandro, mas segundo a Bíblia, você vai falar assim: Espírito Santo, vivifica a minha vida, vivifica a minha vida, vivifica a minha vida. Eu declaro sanidade, saúde. Eu dou uma ordem agora para o meu organismo. Funcione normal. Todo mau funcionamento. Agora ele vai funcionar normal. Porque eu sei que eu sou herdeiro, e que eu tenho a natureza divina. Eu vivo em Cristo, e Cristo vive em mim. E da mesma maneira que Ele foi ressuscitado, sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma doença, essa manhã eu vou sair daqui sarado. Agradeça a Ele, queridos, aplauda a Ele, agradeça a Ele. Mais um versículo para a gente encerrar. 1 João 4:9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Você vive por meio de Cristo, queridos. Tenha essa consciência, e a sua vida vai mudar. Ei, escute, não tente você sozinho. Não. Tenha consciência que você vive por meio de Cristo. Não fique lutando com o seu erro, não. Foque nos seus acertos. Foque naquilo que você faz de bom. Foque nisso. Pare de ficar lutando com o pecado. A Bíblia diz isso, Hebreus capítulo 12. Não se embarace com o pecado. Ele já foi vencido na cruz. Ele já foi vencido. Isso é questão de mentalidade, queridos. É mente. Mude a sua mente, mude o seu modo de pensar. Eu quero fazer um convite a você. Você que por acaso entrou aqui a primeira, segunda vez, e você não entendia porque você tinha que receber a Cristo.
Porque, na verdade, uma vez falaram para você que você estava indo para o inferno. Eu também não concordava com isso. Fala, que negócio furado é esse? Eu nem pedi para nascer, não conhecia Adão, não conhecia Eva, não comi a maçã, eu não fiz nada. Por que eu estou com pecado? Quer dizer, depois vão falar que eu falei que era maçã. Não era maçã, mas eu estou fazendo uma brincadeira. Não, depois você pode falar, o pregador lá falou que era maçã. Eu sei que não era, mas fica legal falar que era maçã, né? E aí, queridos, falaram, então você vai para o inferno, você precisa aceitar Jesus. Eu falei, não vou, não quero aceitar. Por que eu tenho que aceitar? Por quê? Eu não fiz nada, já cheguei na brincadeira com dívida. Que Deus é esse? Que me põe na terra já para ir para o inferno, com dívida. E se não aceitar, vai para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Se eu não quiser ir para o inferno, mas como vou? Não posso agora? Não concordava com isso. E a Bíblia diz que Deus também não concorda, queridos. Eu descobri isso. A Bíblia diz que Deus também não concorda. Sabe por quê? Que eu tinha dificuldade para conseguir servir um Deus que tem uma câmara de tortura chamada inferno. Para mim, um Deus que tem uma câmara de tortura chamada inferno não merece o meu respeito. Como eu vou servir um Deus com medo de ir para o inferno? Só que eu entendi que Ele fez o inferno, não foi para nós não. A Bíblia diz que Ele fez para Satanás e os seus demônios. Vai para lá quem quer. E Ele dá a opção. Aí Ele mostrou na Bíblia, Ele dá a opção. Diz assim, ó: se pelo pecado de do camarada lá, Adão, todo mundo estava indo para o inferno, aí Ele diz assim, agora pelo acerto de Jesus, todo mundo é santo e vai para o céu. Todo mundo. E o que eu preciso fazer? Da mesma coisa que você não fez nada para ir para o inferno, também não faça nada para ir para o céu. Da mesma coisa que você acreditou que você era um pecador, porque a gente acreditou, né? A gente falava assim, o cara falava para você assim, ó: você é um pecador. Você fala, sou pecador mesmo, hein? Peca, hein? Ixi, você não me conhece, olha que eu peco, hein? Você não fez nada, mas você acreditou que você era um pecador. Agora, da mesma maneira, você não precisa fazer nada. E acredite que você é salvo. Acredite que você é santo. Acredite que você é justificado. Acredite que você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Da mesma maneira que você acreditou que era um pecador, acredite que você é salvo. E para isso você precisa apenas crer em Jesus. E como um ato, para todo mundo aqui ver que você não é frouxo e nem frouxa, você vai levantar sua mão e falar assim, eu creio nisso aí. Eu creio nisso aí. Aleluia, queridos. Aleluia. Eu não consigo contar, mandaram contar, mas tem muita mão aqui, queridos. Eu não vou conseguir contar, tem muitas mãos. Você que levantou, pode abaixar e depois você vai ganhar um presente. Isso aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ó. Você vai pegar ali no cantinho ali ou ali. Você que levantou, pode pegar essa Bíblia aqui, queridos. E depois você faz um café para mim no céu. Nós vamos orar lá. Amém, queridos? Deus abençoe você.